Nós vamos começar aqui uma palavra que vai encaminhar a gente para o próximo domingo, onde nós vamos viver aqui na igreja um tempo precioso de restituição. E eu quero que você não venha porque é um domingo, mas eu quero que você venha porque você entendeu o teu Deus. A religião é uma coisa que o diabo inventou. Você sabia que a religião não foi Deus que inventou, foi o diabo? O que Deus tem? Deus tem o povo dele, e isso não é uma religião. Deus tem o povo dele, e isso é parte do reino de Deus. A religião foi uma invenção do diabo para dividir pessoas, para odiar pessoas. Então, você pode ver que Deus não criou a religião, porque tem religião que um odeia o outro. Não pode ser de Deus, porque Deus é amor. Amém? Amém. Deus é amor. Então Deus, por ele ser amor, jamais ele ia criar uma religião para confrontar a outra e ficar um odiando o outro, um separado do outro, um dividido do outro, um longe do outro, um não anda com o outro. Deus não criou isso. A religião criou isso. Desde o Egito, a religião, a Bíblia Sagrada mostra que os judeus não podiam comer com os egípcios porque a religião deles não permitia. Você vê pessoas, seres humanos iguais, que comem, que têm fome, eles não podiam comer juntos porque a religião do outro era diferente. Deus não criou religião. Deus é eterno e ele tem um reino eterno. E nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Amém. Então nós somos cidadãos do reino. Nós não somos religiosos. Nós temos o privilégio de entender isso. Olha só, domingo que vem nós vamos fazer aqui o domingo da restituição. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai abrir o seu entendimento para que domingo que vem você possa vir aqui com o coração aberto para isso. A primeira pergunta que se faz é: por que Deus não pode restituir aquilo que foi perdido? Por que Deus não pode restituir na tua vida sentimental? Por que ele não pode restituir na tua vida financeira? Por que ele não pode restituir a saúde? Se ele é o Deus que restitui vida. Por que Deus não pode restituir aquilo que o dinheiro compra, se ele restitui até aquilo que o dinheiro não compra? A Bíblia diz em Lucas capítulo 7, versículo 11, que Jesus ele estava indo com a multidão e de repente ele encontra com uma outra multidão que estava indo para o cemitério. Uma multidão que estava com Jesus para ouvi-lo, para aprender com ele, para ver ele ministrar e operar milagres, e uma multidão que estava triste, indo para o sepulcro, fazendo ali aquele cortejo fúnebre, porque um menino ia ser enterrado. E Jesus ele para o enterro, e ele diz, toca no caixão, e disse para o morto: levanta, e devolve ele para sua mãe. Isso foi restituição da vida. Se Jesus ele restitui vida, ele não vai restituir aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aonde eu quero que você coloque o seu entendimento? Que você coloque o teu entendimento que se você precisa de recursos financeiros, todos precisam, mas se você precisa de um milagre financeiro, o que ele não pode fazer? Irmão, se ele te dá a paz que o dinheiro não compra, ele te dá o dinheiro. Se ele devolve a vida que o dinheiro não compra, ele te dá o dinheiro. Eu creio assim, quem crê assim também? Porque ele pode te fazer na tua vida aquilo que o dinheiro não faz. E agora ele vai, o Deus de restituição que nós estamos falando aqui, é para restituir paz, irmão. Tem gente que perdeu paz, não consegue mais dormir de noite. Tem gente que não tem paz, tem gente que não tem alegria. Tem gente que não tem
como fala, a bondade, virou uma pessoa má. Deus vai restituir a bondade. Você vai se tornar uma pessoa boa. A restituição é para que Deus possa restaurar a saúde. Pastor, será que Deus pode restituir a saúde do meu pâncreas? Irmão, Ele restituiu a vida. O menino estava morto, Ele vai restituir saúde. Vai libertar pessoas. Vai ser um dia tremendo domingo que vem, você não falta por nada. Você vem, se você puder fazer um jejum essa semana, ou domingo que vem vir em jejum, para esse propósito de restituição. E por que nós vamos fazer isso? Porque nós cremos que Deus é o Deus de restituição. A restituição, ela faz parte da agenda profética, irmão. E eu vou mostrar para você isso daqui, lendo a Bíblia. Primeiro vamos em 2 Reis, no capítulo de número 8. 2 Reis, capítulo de número 8. Nós vamos aqui aprender sobre esta verdade que nós estamos falando. 2 Reis, capítulo de número 8, em nome de Jesus. Olha só. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara. Lê comigo. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara. Irmão, o filho dela tinha morrido e Deus havia restituído a vida. Restituído a vida. Aí você acha que o teu problema é impossível, que o teu filho não tem jeito, que o teu marido não tem jeito, que a sua esposa não tem jeito. Tem jeito sim, irmão. Porque nós estamos diante de Deus que usa, que restitui a vida. Ele disse para aquela mulher dizendo, apaga para mim, está meio, né? Levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus durante 7 anos. Muito bem. Esta mulher aí, pessoal, pode acender. Esta mulher ela estava vivendo uma vida milagrosa. Ela estava vivendo uma vida de milagre. Esta mulher foi tão abençoada na vida dela, e isso daqui era resultado da bondade desta mulher. Primeiro, milagre que esta mulher viveu. Ela não podia ficar grávida e ficou. Segundo milagre que esta mulher viveu, irmãos, ela teve a vida do filho dela restituída. E terceiro milagre que esta mulher ela vai viver, olha só, direção de Deus. Ela recebe uma direção, vai para algum lugar, porque aqui vai ter problema de fome. Você vê que quem é de Deus sempre tem uma direção, irmãos. Amém? Quem é de Deus nunca fica sem um milagre. Quem é de Deus precisa acreditar no milagre da ressurreição. Quem é de Deus precisa acreditar no milagre da paternidade, da maternidade. Quem é de Deus precisa acreditar no milagre pessoal, da direção da palavra. E quem é de Deus precisa acreditar na restituição. E esta mulher, ela foi para a terra dos filisteus e ficou lá 7 anos. Vamos passar. E sucedeu que ao fim de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E o rei falava com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara o morto, e eis que a mulher, cuja o filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o teu filho, a quem Eliseu ressuscitou.
Muito bem. O que eu quero dizer para você? Primeiro, agenda de restituição. Agenda de milagre. Agenda de cura. Ela está no nosso caminho, irmão. Agenda de conquista está no nosso caminho. O Senhor Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça. As outras coisas eu vou acrescentando. Está no trajeto. Diga, está no trajeto. Por isso você não pode parar. Está no trajeto, irmãos. No meio do caminho estão os milagres, está a agenda profética. A agenda profética, ela não existe na vida daqueles que desistem. A agenda profética, ela só pode se cumprir na vida daqueles que estão no propósito. A nossa vida não é uma vida simplesmente por um acaso. Nós não podemos colocar no nosso coração que a nossa vida é nascer, depender do nosso pai e da nossa mãe durante a nossa infância e adolescência, estudar, ter uma profissão, uma vida cheia de inquietação, de luta, de angústia. Depois casar, ter filhos, outros não têm, outros não têm. Ter netos, envelhecer e morrer. Você acha que a gente veio aqui só para isso? Nascer? Você acha que a gente veio aqui só para isso? Você acha que a gente veio só para poder nascer, virar criança, brincar um pouco, daqui a pouco tem que ir para o serviço, daqui a pouco a gente tem uma família, daqui a pouco a gente tem... e morrer? Não, irmão. A nossa vida é uma vida com propósito. Então o que eu faço tem propósito. Os meus filhos nasceram com propósito. Os teus filhos nasceram com propósito. A tua família é uma família com propósito. Tudo tem um propósito. Só que tem gente que já entenderam o propósito. E tem gente que ainda não entendeu. Se você não entendeu o propósito, não adianta. A nossa vida é uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Esta mulher aqui, ela estava ali, irmãos. Ela foi lá falar com o rei. A terra dela tinha sido tomada. E ela chegou lá e falou: nossa, cadê minha terra? Chegou lá, tinha gente na terra dela. E alguém bateu no peito: essa terra é minha, não vou sair daqui. Quem mandou você ir embora? Você perdeu. As pessoas foram oportunistas, entraram na terra dela. Só que esta mulher era uma mulher de Deus, irmão. Uma mulher que já tinha aprendido a viver milagres. Nós somos de Deus, nós já aprendemos a viver milagres. Então a nossa vida é uma vida de milagres. Diga comigo isso: a minha vida é uma vida de milagres. Nós vamos viver milagres, irmãos, até o último dia da nossa vida aqui. Eu profetizo isso. Quem crê nisso? Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, vivendo uma vida de propósito, nós vamos viver milagres até o último dia da nossa vida. Haja vista que Eliseu, ele viveu milagres até depois de morto. Porque um homem foi jogado na cova dele, e tocou nos ossos dele e ressuscitou. Então, olha só para você ver. Esta mulher, ela foi reivindicar a terra. Só que lá, o Geazi, ele estava contando para o rei a história dela. Engraçado, olha só. Olha, rei, o rei chamou o Geazi lá e falou: Geazi, vem cá, conta para mim esses milagres aí que aconteceram. Conta um pouco da história desse Eliseu aí, esse homem de Deus. Aí ele começou exatamente a contar a história da mulher que ia chegar agora.
Ele começa a contar a história dela e começa a dizer: olha, um dia o homem de Deus ressuscitou um morto. Como que foi? Começou assim. Aí a mulher chega. Então o Geazi, ele diz assim: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Olha só, pode perguntar para ela, tá vendo? Eu estava contando o testemunho desta mulher e de repente ela chega. Ela não chegou ali de repente, irmão. Ela chegou ali por causa de uma agenda de restituição. Uma agenda profética. Uma agenda do poder que opera em nós. Nós temos a ciência de que, como a Bíblia diz lá em Efésios 3:20, mais do que pedimos, mais do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Diga, tem um poder que opera em nós. Qual é esse poder? A Bíblia diz que o poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. E você está com medo do quê, irmãos? Não fique com medo. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos está operando em nós. E é esse poder que vai restituir um novo coração. Vai fazer exame e não vai ter mais problema. Amém, irmãos? Vai restituir a saúde, vai restituir a paz, vai restaurar famílias. Só que nós estamos falando de restituição. Só que o Deus que restitui também é o Deus que dá. Se você não tem, Ele pode te dar, porque Ele é um Deus de conquista. Você precisa entender que a sua vida é uma vida com propósito. E tudo que acontece na tua vida acontece com propósito. Até a luta que você passa, irmão. No mínimo a luta que você passou, no mínimo o pecado que nós cometemos, no mínimo nos ensinou alguma coisa. Observe isso daqui. Esta mulher, ela chegou e ela começou... O Geazi estava contando o testemunho dela. Ele abre a porta e fala: olha só, é dessa mulher que eu estou falando. Aí, o meninão aí, olha com o tamanhozão dele, como cresceu. Esse menino aí que ressuscitou. O rei ficou boca aberta. Vejam só na sequência. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Ou seja, o rei teve a curiosidade de perguntar: ele está contando isso e é verdade? E ela falou: é verdade, rei. Eu tive a oportunidade de viver esse milagre. Irmão, eu quero que você um dia também tenha a oportunidade de contar o seu testemunho. Aleluia. E o seu testemunho vai ser muito grande. Diga: a minha luta vai se transformar em testemunho. A tua luta vai se transformar em testemunho. Ela estava tendo a oportunidade de contar um testemunho. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Ela deu testemunho para o rei. Ela deve ter contado toda a história. Olha o que o livro sagrado continua dizendo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ela ficou 7 anos fora. A terra dela produziu. Durante 7 anos, ela nem imaginava, irmãos, que quando ela voltasse, ela ia ter os recursos da terra dela. Ela não foi lá para receber a renda dos 7 anos. Ela foi lá porque ela queria a terra de volta. Mas Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Irmão, quem vive de milagre é surpreendido com algo mais de Deus. Diga: eu vivo de milagres. Se você vive de milagres, você vai ser surpreendido com algo mais de Deus para a tua vida. Isso é a manifestação da graça que nós já aprendemos aqui. E a graça que eu estou falando não é qualquer uma, é a abundante. A graça que eu estou falando não é qualquer uma, é a multiforme. Diga glória a Deus. É disso que nós estamos falando, irmãos. É de uma agenda de Deus para com aqueles que são fiéis a Ele. De uma agenda de Deus com aqueles que perseveram. Está no trajeto, continue andando. Continue andando. Continue andando. Continue perseverando. Pastor, eu caí, se levanta.
A Bíblia diz: se o justo cai, ele não ficará prostrado. A Bíblia Sagrada diz isso. Diga restituição. Então o rei, eu acredito que essa mulher agora, ela deve ter falado: poxa, como que Deus é grande comigo. Eu vou contar mais um testemunho depois. Ela já tinha contado o testemunho dela. E agora, enquanto ela estava contando o testemunho, Deus estava preparando outro testemunho. Eu vou dizer para você, irmão, você nunca vai parar de contar testemunho. Sempre você vai ter um testemunho para contar. Ainda que seja de coisa simples, que para muitos é besteira, mas para você é um testemunho que você sabe que foi a mão de Deus. Amém, irmãos? Principalmente domingo que vem, você vai trazer aqui, eu quero que você traga aqui para a igreja um pedido. E nesse pedido você vai pedir: Deus, eu quero a restituição disso. Eu quero a restituição disso. Eu creio que o Senhor pode restituir. Não significa dizer que vai acontecer no domingo que vem, se vai acontecer no outro, mas você tem que colocar, pessoal, diante de Deus e crer que Ele é poderoso para fazer. Uma vez nós fomos orar para uma menina que ela estava num estado grave, ela tinha pego uma meningite muito grave lá em Valinhos. Ela tinha pego uma meningite muito grave, e o médico disse: olha, pode chamar o padre, o pastor, o pai de santo, eu não sei qual é a tua religião, perguntou para a irmã lá, porque isso aqui é coisa só Deus agora, só espiritual. O médico quis dizer no entendimento dele. Quem entendeu isso? E ela nos chamou lá. E ela não tinha mais apetite, e a dela era gravíssima, uma meningite bacteriana, tinha cometido já algumas situações motoras, a voz, e o médico já mandou chamar o pastor ou o sacerdote. Ele fala lá com a pessoa segundo a religião dela. A gente não tem religião. Quem entendeu isso aqui? Nós somos de Deus, né, irmão? Religião divide. Enfim, mas no entendimento deles, eles mandam chamar lá o sacerdote da religião deles. Ela nos chamou. E o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte: fomos lá, já falou o diagnóstico, e quando chama o pastor: ó, pastor, minha filha está assim, já fala quase tudo ali no telefone. A situação é grave, o médico diz que é só isso, o senhor pode vir orar? Então nós vamos orar. E quando a gente chega lá, irmão, a gente chega com um frasquinho de óleo, lá na UTI. E a gente vai lá e faz o quê? Aquilo que nós aprendemos com Jesus. E nós vamos ali e ungimos aquela criança, colocamos o óleo sobre ela, fizemos a oração da fé, fizemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Pastor, qual é a certeza que Deus ia te ouvir? Eu não sabia se Ele ia me ouvir. Aliás, eu não sabia se Ele ia me atender, mas eu sabia que Ele ia me ouvir. Porque a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Agora, Ele é obrigado a responder? Ele não é obrigado. Mas pelo menos eu criei no que Ele ensinou e eu fiz o que Ele ensinou. Eu orei por aquela mulher, pelaquela criança, de manhã. De tarde, ela já estava pedindo melancia, a voz já voltou, o apetite já voltou, as mãos começaram a se movimentar, e alguns dias depois ela teve alta sem um tipo de sequela. Por quê? Porque, irmão, porque a gente só precisa crer. Se Deus vai fazer, é com Ele. Ele não é obrigado a fazer. Ele não é obrigado. Mas se você crer, Ele pode te ouvir. Aliás, Ele sempre te ouve. Ele pode te responder. Ele pode te responder com aquele milagre que você precisa. Então, a gente fica grato ao saber: pastor, por que Deus cura pessoas? Porque a gente ora. Você sabe se Deus vai curar? Eu não sei se Deus vai curar, mas eu creio que Ele pode curar. Quem está entendendo? A gente precisa exercer a fé, irmão. Então esta mulher agora, ela estava contando o testemunho dela,
e já estava recebendo uma outra bênção para contar outro testemunho. Vai ser recorrente os testemunhos nas nossas vidas, na sua vida. Levanta suas mãos para receber. Vai ser recorrente os testemunhos na sua vida. Um milagre vai gerar outro milagre. Diga glória a Deus. Irmãos, é isso daqui que eu estou dizendo. Ela não queria a renda da terra, ela só queria a terra de volta. Mas o rei manda devolver a terra e as rendas durante 7 anos. Talvez aquela mulher estava precisando dos recursos, ela não sabia, por ter ficado 7 anos fora da propriedade dela. Era o negócio dela, era o comércio dela. Ela ficou 7 anos, ela já tinha recursos. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas a gente sabe, irmão, que mais rico o cara seja, vai usando o dinheiro e não vai entrando, vai diminuindo, né? Talvez essa mulher precisava de um milagre, de uma resposta financeira. E Deus restituiu. Sabe onde começou isso aqui, irmão? Na oferta que ela tinha feito para o homem de Deus, construindo para ele um quarto. O quarto foi bênção mais para a vida dela do que para o homem de Deus. Porque naquele quarto o homem de Deus dormia. E naquele quarto o filho dela ressuscitou. Foi bênção mais para quem, irmãos? Foi para ela. Porque a oferta sempre é a maior bênção na vida do ofertante. O maior beneficiado é quem oferta. Que bênção, irmão. Deus instituiu para ela. Pode passar para a gente terminar o outro versículo. Depois veio Eliseu a Damasco, tal. Isso aqui é outra coisa. Para você ter ideia, irmão, o Eliseu ele foi em Damasco, o Ben-Hadad, o rei da Síria, ele estava doente. Ele anunciou dizendo ao homem de Deus, o homem de Deus é chegado aqui, lá em Damasco. Peraí, o Eliseu está aqui? Olha para você ver, irmão, o valor que um sírio pagão dava ao homem de Deus. Sírio, pagão, quando ele ficou sabendo que o homem de Deus estava lá, ele falou: "Quê? Você está maluco? Eu quero uma agenda com ele. Eu quero uma agenda com esse homem aí." Olha só que interessante, não estava, mas vou falar. Então o rei disse a Azael: "Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-se com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença?" Pode passar. E foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que havia de bom em Damasco. Quantos camelos, gente? Lê lá, gente. 40 camelos carregados. Olha para mim. Tudo que tinha de bom em Damasco, o rei Ben-Hadad falou: leva de presente para o homem de Deus. Eliseu pediu isso? Não. Mas ele levou 40 camelos lotados do que tinha de melhor em Damasco. Eles eram sírios, eles eram pagãos, eles tinham outros deuses, mas eles davam ofertas generosas. Lembra do outro sírio que ficou curado da lepra? Ele levou 70 quilos de ouro. Generosidade. Generosidade. O ouro ele não quis. Isso daqui a Bíblia não fala que ele não pegou. Mas olha só, 40 camelos de coisas boas. Não é a nossa mensagem, tá? Só a título de te comentar isso aqui. Então nós estamos falando de restituição. Já vimos aqui restituição da vida do filho dela, e agora restituição da terra e a restituição de 7 anos de produção. Diga assim: mais do que ela imaginava. Muito bem. Agora, olha para você ver, irmão, a importância de você acreditar
numa agenda de restituição. Jeremias, vamos lá, capítulo 27, versículo 21 e 22. Jeremias 27, 21 e 22. Aleluia. Irmão, domingo que vem, chega cedo, por favor, irmão. Chega uns 10 minutos antes, uns 5 minutos antes, para você jogar o joelho no chão aí e dizer: Deus, eu quero viver essa agenda. Prepara teu coração para isso. Se programe para isso. Coloca no teu coração: vou chegar lá mais cedo, vou dobrar meu joelho, vou falar com Deus. Eu creio nesta agenda. Você vai trazer aquilo que você quer que Deus restitui. Você vai dizer: Deus, o Senhor não é obrigado não, mas eu creio que o Senhor é um Deus de restituição. Seja o que for, irmão. Pastor, eu perdi tanto negócio lá atrás, tanto terreno, tanto isso, tanto aquilo. Eu lembro que meu pai tinha um monte de terreno. Ele perdeu tudo. Eu lembro disso. Perdeu tudo. Deus lhe pode restituir, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha o que ele fala: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Ou seja, ele estava pegando anos que foram perdidos e ele estava dizendo: eu vou restituir. Ou seja, nenhum ano que foi perdido ia ser perdido quando tem um Deus de restituição agindo. Pastor, eu perdi tanto tempo na minha vida, mas eu quero dizer uma coisa, irmão: haverá uma restituição. Isso chama-se remissão do tempo. O que é remir o tempo? É comprar de volta. Deus tem esse poder. Aleluia. Diga: no reino de Deus, eu nunca perco o tempo. Muito bem. Jeremias 27, versículo 21 e 22. Vamos ler. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá em Jerusalém. A Babilônia serão levados. Olha a profecia. Eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei. Diz o Senhor: então farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Vou ler de novo. A Babilônia serão levados os utensílios da casa de Deus, irmão, ouro, prata e etc. Vão ser levados ali, e ali eles ficarão até um dia em que eu vos visitarei. Então, ao mesmo tempo que ia ter uma luta, Deus já estava dizendo: mas vai ter uma agenda, uma visita minha. Então Deus já estava profetizando: os utensílios vão ser levados, mas fique sabendo, um dia eu vou visitar vocês. E você precisa acreditar na profecia. José acreditou. Tanto acreditou que um dia ele falou solenemente: o dia que vocês subirem daqui, leva os meus ossos. Porque quem acredita em profecia, irmão, quem acredita numa agenda profética, confessa ela todos os dias. Levanta e diz: eu estou vivendo uma agenda profética. Seja luta, seja o que for, mas eu estou na agenda profética. A luta não vai invalidar a minha agenda profética. Olha o que aconteceu. Vão ser levados para a Babilônia, vão ficar lá, e Deus estava dizendo: até que eu vos visitarei. Diga: já tinha uma agenda de visita de Deus. E esta agenda, que agenda que era? Vamos ler. Eu vos visitarei, diz o Senhor, então vos farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. Deus estava dizendo: vocês vão passar uma luta, mas eu vou visitar vocês e vou tirar vocês de lá. A luta tem um dia para terminar, meus irmãos. Nenhuma luta é eterna. A Bíblia Sagrada diz que Deus coloca um caminho no meio da tormenta. Deus está preparando algo para nós. Quem toma posse? Quem crê? Amém? O livro sagrado diz então, olha que interessante: eu vou trazer de volta. Deus estava dizendo: olha, vocês vão descer. O profeta Jeremias estava dizendo: vocês vão descer,
mas vocês também vão subir. Vocês vão descer, mas eu tenho uma agenda com vocês. Irmão, tem uma agenda, Deus tem uma agenda conosco. Que agenda que era essa aqui, irmão? Vos farei subir e tornarei a trazer a este lugar restituição. Olha os utensílios. Volta mais uma aqui, ministro. Deus estava falando aqui dos utensílios. Olha só. Olha lá, os utensílios. Tudo aquilo que pertencia à casa de Deus, Deus falou, até isso vai ser levado. Até isso vai ser levado. O ouro, a prata, as taças, os pratos, tudo vai ser levado. Mas Deus estava falando o seguinte, mas eu vos tornarei trazer de volta. Ou seja, parece derrota, mas não é derrota. Parece perda, mas não é perda. Receba esta palavra. Olha a história de José, parecia uma derrota, irmão. Poço, vendido, cadeia, prisão, calúnia. Parecia derrota, mas não era derrota. Quem está entendendo, pessoal? Esse cenário que muitas vezes nos entristece no decorrer da nossa vida, com os nossos filhos, com as coisas que acontecem ao nosso redor, as lutas financeiras, as lutas e etc, e com vício, e com familiares, e com parentes, e parece uma derrota, parece que você está no lugar errado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não, você não está fora da agenda profética, você está dentro. O dia da visitação vai chegar. Você quer ver o dia da visitação? Esdras capítulo 1, versículo 7, para a gente poder terminar. Nossa, que falação, gente, né? O pastor fala demais, gente. Mas eu quero que você entenda. Se você não entender, não adianta nada você vir. Não adianta nada eu falar de uma agenda de restituição. Agora você vai entender que a agenda de restituição ela é verdadeira. Você vai entender que a agenda de restituição ela é real. Primeiro Deus falou, os utensílios vão descer, vocês vão descer, mas eu vou visitar vocês e vos farei subir de lá. Então ele já tinha uma palavra de restituição. Talvez você está na Babilônia, mas já está com uma palavra de restituição. Ele vai visitar, ele vai tirar, vai trazer de volta. Olha os utensílios, Esdras capítulo 1, versículo 7. Amém, gente? Amém. Esdras 1, 7. Diz assim: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Olha para mim. Os utensílios que eram da casa de Deus lá em Jerusalém, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, e ele tinha colocado aonde? Na casa dos deuses. Irmãos, as coisas de Deus são tão sagradas e tem que ser levado a sério. Você sabia que esses utensílios aqui, eles foram todos ungidos? Quem sabia disso? Sabia disso? Eles foram ungidos com óleo da unção que Moisés preparou lá no Êxodo. Lê lá. Colocou canela, colocou mirra, colocou um monte de especiarias. Preparou o óleo da unção para ungir os utensílios. Os utensílios ungidos estavam agora na casa dos deuses. E quando é ungido para Deus, não pode ser usado para outra coisa, irmão. Aquilo tem que ser usado para Deus. Aquilo não funciona em outro lugar. Um dia, o filho de Nabucodonosor, chamado, se eu não me engano, Belsazar, Belsazar ou Beltazar, uma coisa assim. Lê para mim, vê o filho dele. Belsazar, vê para mim, é isso mesmo, né? Porque às vezes é tanto nome, a gente acaba esquecendo. Ele vai, irmãos, sabe o que ele faz? Ele faz uma festa, chama os amigos. O filho de Nabucodonosor, agora ele era o rei.
Assumiu o reinado, falou, mano, agora é comigo. Chamou os meninos, vamos fazer uma balada aqui. Aonde que estava? Na casa dos deuses. Ele pegou e foi usar os utensílios que eram consagrados para Deus, para os deuses. E foi lá e tomou vinho e fez um monte de coisa com aquilo que era consagrado para Deus, irmão. Sabe o que aconteceu? É o único lugar que a Bíblia diz, outro lugar que a Bíblia diz que o próprio Deus escreveu com a mão dele. É os 10 mandamentos que foram escritos por Deus e esta palavra. Tekel, Tekel, Parsim. Escrito na parede. Chamou os reis, chamou os homens de Deus, ninguém adivinhava. O Daniel chegou e disse, sabe o que quer saber o que está escrito aí? Pesado foste em balança e foste achado em falta. É Belsazar. Então, gente, olha que interessante isso aqui. Agora vamos entender de novo. Vamos voltar lá em Jeremias 27. Eu vos visitarei e vos farei subir de lá. Não precisa voltar não, gente. Só voltar aqui na recapitulação. Vamos lá. Entenderam? Vamos voltar lá na recapitulação. Eu vos visitarei e vos farei subir de lá. Olha a agenda se cumprindo aqui, irmão. O rei Ciro falou assim, tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto sobre a casa dos seus deuses. Pode passar. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. O que aconteceu? Ciro pegou tudo aquilo que tinha, deu para esse Mitredate, que era o tesoureiro, e falou, sabe aquelas taças, aquilo tudo que foi trazido? Toma e leva de volta para Jerusalém. Irmão, não ficou uma lá, porque todas foram contadas. Não perdeu nenhuma, irmão. Agenda de restituição. Nada vai se perder. Nada vai se perder quando Deus está no controle. Quando Deus está no controle, não perde, irmão. Quando Deus está no controle, parece que perde, mas não perde. Restituição. É nesse Deus que nós cremos. Numa agenda que Ele já criou para restituir, para devolver, para trazer paz, para trazer cura, para trazer milagres. Diga glória a Deus. Vocês lembram de Jó? O homem mais rico, dormiu o homem mais rico, acordou o homem mais pobre. Ainda ficou doente. Parecia que era o fim, mas não era. Ele permaneceu ali servindo a Deus. E Deus restituiu em dobro. Restituição. Se você está aí, irmão, e você acredita nesse Deus que eu estou falando de restituição, você vai vir aqui domingo que vem nesse propósito. Vai fazer um jejum. Se você não pode fazer o jejum até o final do culto, você traz um bolo aí na bolsa, aí você vai comendo, mas você faz uma parte, você vem para cá que nós vamos para cima. Quem for vir à noite, faz o jejum pela manhã em casa, depois vem à noite, para a gente viver esse propósito. Tem um versículo aqui que eu quero ler. Eu estava acabando, mas tem mais um versículo aqui que eu quero ler. Jó 33, 26, a gente termina, para a gente poder concluir a palavra. Irmão, a palavra tem que ter começo, ela tem que ter meio e tem que ter o fim. E você tem que entender o começo, o meio e o fim da palavra. Senão é religião. Na religião, todo mundo tem um homem que fala na frente também, uma mulher que fica falando, o povo entra vazio e sai vazio. A igreja não. A igreja, o povo tem que vir, falar com Deus e Deus falar com ele. Você não orou aqui no começo do culto, você não falou com ele? Agora é ele falando com você, filho. Eu restituo, eu tenho uma agenda, eu vou cumprir, permaneça no caminho. Isso é Deus falando, irmão. Você não perdeu.
O cenário pode ser feio, parece derrota, mas não é derrota, parece doença, mas não é doença. Parecia que Jó tinha perdido, mas na verdade ele tinha ganhado o dobro. Jó 33, 26. Vamos ler? Deveras orarás a Deus, o qual se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Tem Bíblias que diz assim, que Deus restituirá a dignidade. Se você acredita no Deus que restituirá a dignidade, a justiça. O que é a justiça? A virtude moral que me dá direito, que me inspira o direito. Então aquilo que você tem por direito, você precisa crer e vai haver restituição. Esta é a agenda que Deus criou para a nossa igreja, para o reino dele, através de nós, uma agenda de restituição. Olha, levaram os utensílios, sim, mas eu vos visitarei e vos farei sair de lá. Contou todos eles. Está faltando algum? Nossa, ficou tantos anos aqui. Quantos anos ficou na Babilônia? Vocês lembram, gente? Quem lembra? 70 anos. Pessoal, os utensílios foi para lá, foi para cá, foi para a causa dos deuses. Entrava gente, saía gente. Mas na hora que Deus restituiu, a Bíblia diz que eles contaram. E estava todos lá, não faltou um. A restituição é assim, irmão. Não falta ninguém. O capítulo 30 de 1 Samuel, a família de Davi e a família dos soldados dele foram sequestradas. A Bíblia diz, irmão, que Deus falou o seguinte: vai e tudo libertarás. E a Bíblia diz que ele foi e trouxe e trouxe todos eles. Não faltou ninguém. E ainda trouxe o despojo. Porque Deus restitui, e na restituição ele já prepara um outro testemunho. Receba esta palavra. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Aleluia. Amém? E esta é a bênção que Deus tem para nós em nome de Jesus. Vamos agora, pessoal, ajudar a casa de Deus. Vem cá, Nilton, você que vai falar da oferta hoje e vai orar pelas ofertas. Pastor, eu quero abençoar a casa de Deus. Eu trouxe o meu dízimo, trouxe a minha oferta, eu quero abençoar. Alguém precisa usar a maquininha, pessoal? O senhor quer usar a maquininha? Leva lá para ele, lá, por favor. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero devolver o meu dízimo. Eu quero colocar sobre o altar. Ministro, agora é contigo. Glória a Deus. Bom dia. Novamente, em nome de Jesus. Falar um pouquinho rapidamente aqui. Não quero pregar de novo para não demorar, mas só para compartilhar uma coisa importante. Eu creio que todo mundo conhece, mas tem tudo a ver com a oferta e com a importância que tem coisas que temos que fazer, como já aprendemos, não é por necessidade, não é porque temos que pagar aluguel, porque temos que pagar a luz, mas sim por reconhecimento a Deus, por reconhecimento daquilo que Ele faz em nossas vidas. E aqui em Gênesis capítulo 4, no versículo 1 mesmo, todo mundo conhece aqui a história de Caim e Abel. Eu quero falar rapidamente aqui. No versículo 1 diz assim: e aconteceu a Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador de terra. E aconteceu, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O Senhor não tinha pedido nada para ele, mas ele reconhecia a grandeza de Deus. É o que temos que reconhecer, que tem coisas que nós temos que fazer para Deus, não é porque Ele está pedindo, não é porque há uma necessidade, mas nós fazemos por reconhecimento, em nome de Jesus. E diz mais aqui, e no versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas
da sua ovelha da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e tirou Caim fortemente, e irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele o dominarás. Então você vê que ele fez ali no caso aqui, Caim, ele foi labrador de terra, ele não deixou de fazer. Mas o seu irmão Abel, ele fez aquilo. De tudo, a primícia ele ofereceu para Deus. Deus não tinha pedido nada. E como aprendemos, tem coisas que sobem para a memória de Deus. Tem coisas que vamos fazer para Deus, não é por necessidade, mas sim por entendimento. E se rapidamente aqui, se lermos também em Hebreus, para você ver que vai para a memória de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você vê que foi para a memória de Deus. Ele já tinha morrido, já tinha se passado muitos e muitos anos, mas foi para a galeria dos heróis da fé, ficou como testemunho, porque ele não fez aquilo por necessidade, mas ele fez para Deus por reconhecimento da grandeza. Deus não tinha pedido nada. E muitas vezes queremos fazer coisas somente para chamar atenção, somente porque há uma necessidade, e deixamos de fazer pelo reconhecimento. Deixamos de fazer aquilo. Mas está precisando, eu vou fazer. E muitas vezes nem com a necessidade fazemos, mas devemos fazer porque reconhecemos que Deus nos dá a graça de estarmos de pé, Deus nos dá a graça de termos um trabalho, Deus nos dá a graça de termos saúde, de ter um carro, de ter uma família. Nós temos que fazer coisas por reconhecimento, não pela necessidade. E quando passarmos a fazer isso, vamos fazer como Abel. Vai ficar na memória de Deus. E depois, como foi até pregado hoje, vai passar o tempo e Deus vai reconhecer, Deus vai lembrar de nós por aquilo que fazemos, não por necessidade, mas pelo reconhecimento do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vou agradecer a você também que já fez o Pix, você que oferta, que dá de coração, você que ainda vai fazer. Na descrição aí tem o número do Pix. Não deixe de fazer, não deixe de colaborar. Como foi dito, não é por uma necessidade, mas sim por reconhecimento. Que você dê a Deus o que é de Deus, porque vai subir para a memória dele, em nome de Jesus. Amém?